Graça e paz, a série Teologia do Meu Quarto. Vergonhosamente, faz quase 5 meses que eu não faço algo em Apocalipse. Apesar de que eu tenho um conteúdo aqui, eu não consegui gravar vídeo, mas por forças maiores chamado meu filho. E também eu distraída por tantas coisas. Mas uma das coisas que eu gostaria de falar é sobre o último capítulo. Você vai ouvir uns berros aí no fundo. O último capítulo, o capítulo 8, na verdade, ele tá falando sobre uma petição para que Deus julgue o mundo. Nós vamos falar sobre os primeiros 5 versos, que eles são uma resposta... Eu estou tentando fazer o vídeo. Que eles são uma resposta ao que estava descrito no capítulo 6. Se você lembra muito bem, o capítulo 6, ele é uma recapitulação, ele é uma forma de uma petição dos santos diante do trono de Deus, pedindo para que Deus julgue o mundo. E aí nós começamos com o capítulo 8 tendo uma resposta a essa oração. Ela começa com silêncio, coisa que não acontece muito aqui em casa. Esse silêncio não é falta de conteúdo, não é porque Deus resolveu ficar em meditação. Muito pelo contrário, a ideia de silêncio na Bíblia é de julgamento mesmo. E por isso que ela realmente é uma resposta ao capítulo 6. Peraí, vamos aqui. Você quer falar alguma coisa? Então, ele deve querer falar alguma coisa em teologia. Se a gente lê Abacuque 2:20 em Zacarias 2:13 até o capítulo 3, no verso 2, tudo está ligado ao contexto de Deus julgar o mundo. Quando nós ouvimos esse silêncio, a ideia de julgamento. Deus silencia o mundo, o cosmos, tudo que há, para que ele fale, para que ele traga o julgamento dele. Então, em poucas palavras, tem muito som nesse silêncio. E Deus está fazendo isso. Só porque quando a gente começa a falar desse silêncio, de repente parece que muda de assunto e é realmente o que acontece, é um parênteses. E esse parênteses que acontece, eu vou abrir aqui rapidinho, nós conseguimos ver que Deus está respondendo à oração do capítulo 6. Na oração do capítulo 6, os santos estão pedindo para Deus julgar a causa deles. Até quando, Senhor, que o Senhor não ia julgar? E Deus falou que ele ia julgar. E julgar o quê? O mundo incrédulo. E se a gente lembra da ideia de Apocalipse, é de que Deus está mostrando para os santos que a vitória final é dos santos. O mundo pode continuar do jeito que está, podem continuar a matar, mas eles não têm a vitória final. Então, como é que a gente consegue perceber isso no texto? Primeira coisa aqui é que aparece um anjo, vem um outro anjo. Essa ideia desse outro anjo pode ser mesmo Jesus Cristo, que é a mesma coisa que a gente acha no capítulo 10 de Apocalipse, 10:1 e 14:14. Ou pode ser o anjo da presença, né? Que está em Isaías 63:9. Seja que for um outro tipo de anjo, e esse anjo aqui, ele tem uma função de julgamento. Por isso que é identificado com Cristo. Que ele tem essa autoridade de julgar a terra. Aparece um altar, que é a mesma ideia que também está no capítulo 6. E nesse altar, nós temos uns santos também que estão debaixo do altar no capítulo 6 e eles estão clamando aos pés do Senhor, pedindo até quando virá a justiça. Aí é dado incenso. E esse incenso, sempre, se a gente olha no Antigo Testamento, nos Salmos e etc., nós vemos que é uma ideia de sacrifício. Então, Deus está... Apocalipse em João, ele está tentando mostrar que os santos estão sendo o incenso. O sacrifício dele, a vida deles, a morte deles é como um aroma suave, que Paulo também fala. E até Paulo fala que ele vai ser oferecido como libação, né, quando ele tá para morrer. A ideia é de que o corpo dele, a morte dele, é literalmente um sacrifício. E nesse sacrifício... Perdão, eu tenho meu filho aqui tentando roubar as coisas de mim. Não, meu amor. Não, então. E nesse sacrifício... Um minuto! Aqui. Fala assim, oi, eu quero alguma coisa. Mamãe tentando fazer aqui esse negócio. Vocês entendem por que não tem vídeo, né? Voltando. Esse incenso também é associado ao sacrifício. E esse sacrifício é a vida desses mártires para Deus. Então, por isso que é uma resposta, praticamente. E Deus aceita. E Deus aceita esse incenso, ele chega na presença dele através como orações. E Deus toma, então,
uma resposta, toma uma decisão. Ele resume aí no verso 5, porque daí para aquele parêntese, a gente olha aqui, eu vou abrir aqui minha Bíblia rapidinho. Aí tem o silêncio, houve o incenso, houve a oração. Aí no verso 5, o anjo toma esse incensário, enche do fogo do altar, tira na terra. E quando ele atira na terra, houve os sinais da manifestação de Deus. E essa manifestação, ela é baseada em Êxodo 19, né? Onde Deus começa a julgar, onde há trovões, onde há terremotos e etc. A beleza do Apocalipse, eu já tenho falado isso há já algum tempo, é que Apocalipse é uma descrição de um evento de julgamento onde a cada minuto é acrescentado um detalhe a mais. Se a gente for ver, por exemplo, a questão de adoração. Na adoração, se você olha desde o início de Apocalipse de João, tem uma pessoa. Aí depois tem alguns anjos. Aí depois tem os anciões. E vai acrescentando até chegar ao ápice de milhares e milhares. A mesma coisa acontece aqui com esse julgamento. Eu vou citar aqui, você pode anotar, que é o Apocalipse 4:5. Depois Apocalipse 8:5. Depois 11:19. E daí o 16:18 ao 21. Eu posso abrir aqui rapidinho para você. E a gente pode ver junto como é lindo. Eu me emocionei muito vendo isso. Que Deus, ele começa aqui, no capítulo 4, ele fala: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. 3 itens. No capítulo 8, ele fala: houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. 4 itens. No 11:19, ele começa a falar relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes chavaraias. 5 itens. Aí, quando ele chega lá no capítulo 16, ele começa a descrever mais ainda. Eu já nem tenho mais dedo aqui, porque eu tô segurando a câmera no outro. No 18, ele fala relâmpagos, vozes, trovões, terremoto. Aí ele continua 3 partes, teve o cálice do furor da sua ira, e teve terremoto como nunca teve igual, e ele começa a descrever ainda mais ainda, das pessoas fugindo, os montes desabando. É maravilhoso de ver a precisão e a beleza, e esses versos me deixaram muito humilhada perante a grandeza do Senhor. De que esses detalhes tão pequenos chegaram no texto, de que a gente consegue ver algo acrescentado, a gente consegue ver uma arte, a gente consegue ver uma beleza, uma precisão, que Jesus fala que nada vai sair da palavra dele, que a cada descrição vai aumentando os detalhes da descrição do julgamento dele, que até isso, até nessa ordem a beleza. E aqui ele vai descrevendo o julgamento com mais elementos a cada vez que é descrito sobre esse tema. E no capítulo 8 começa já esse julgamento, começa as respostas às orações dos santos, para mostrar que Deus é o Deus que julga a terra, julga os incrédulos e aqueles que fizeram mal aos proclamadores do evangelho, aos seus santos, não ficaram sem julgamento. Que você possa ser abençoado com essa porção. Eu vou continuar depois o resto do capítulo. Por enquanto, eu acho essa parte magnífica para a gente ver que Deus responde às orações, Deus nos mostra que devemos centrar nossa oração pedindo a justiça dele aqui na terra, pedindo a glória dele aqui na terra. E até o autor do livro que estou lendo para Apocalipse, ele fala: o que nós temos pedido para Deus? Somente coisas materiais, coisas dessa terra, ou a gente está que nem os santos no altar? Deus, até quando? Até quando vai ficar assim essa situação? Até quando a sua glória não vai ser manifestada? E que você também veja a beleza e a organização que é o Apocalipse, que ele não é algo caótico, sem ordem, que Deus se importa até nos detalhes pequeninos de mostrar a glória dele sendo mostrada em cada detalhe da sua palavra. Que Deus te abençoe. Perdão pelo vídeo aqui, que tá um caos, né, Johan? Aqui comendo o controle, né? Deus abençoe.